Estamos de volta com Mulher Demais e o assunto aqui nos bastidores continua rolando, viu? Sonhos. Esse é o assunto de hoje no Papo de Quinta, da nossa conversa aqui com o neuropsicólogo Ranieri Brito. E é um assunto que rende bastante, porque cada pessoa vai trazer sua experiência, os sonhos que tem constantemente. Muitos relatos aqui no WhatsApp, Ranieri, sobre pessoas que sonham com parentes que já se foram. Se isso tem algum significado. Teve até uma pergunta bem interessante aqui da Mila, de Minas Gerais. Obrigada pela sua participação, Mila. Dizendo que a pessoa nunca fala com ela no sonho, mas no sonho está sempre viva. Então, o que é que isso traz, assim? O que é que isso pode trazer de reflexo para o nosso dia a dia? Obrigado pela participação, Mila, né? Diretamente de Minas, né? Tem uma coisa bem interessante nesses sonhos relacionada a entes que já se foram. Né? E eu já escutei muitas histórias, relatos sobre isso. E, sobretudo, da não interação deles nos sonhos, né? Geralmente, quando a gente tem essa memória afetiva, a saudade que envolve a pessoa que já foi, uma vez sonhada, tem muito aquela questão da contemplação, né? De você olhar, né? E, na verdade, é mais uma reação sua dentro da sua imaginação, dentro da sua memória do sonho, de contemplar aquela pessoa, né? E talvez é você que não consiga, no sonho, desenvolver um diálogo de tão contemplativo que você esteja. Então você fica... A memória é sua, né? Então, às vezes, você vê aquela pessoa, você fala com ela, mas você mesma, né? Diante aí da sua imaginação, não consegue desenvolver o diálogo, né? Interessante. Tamanho fascínio que você fica, né? Pois é. Enfim, e as crenças são muito diferentes, muito particulares, né? Cada pessoa também tem a sua. Só para contextualizar, o telespectador que falou dos trovões lá, né? Tem muito disso, né? Se você teve alguma experiência com cobra, por exemplo, que não foi satisfatória, qualquer sonho que você for ter no decorrer da sua vida com esse contexto, né, de cobras, você sempre vai associar que algo ruim pode acontecer. Então, sempre vai ficar aquela questão, né? Nossa, deve acontecer algo ruim. E tudo que for acontecendo nos dias seguintes, você vai fazer uma associação. Ah, foi porque eu sonhei sobre cobras, né? Eu sonhei com cobras, eu sonhei com relâmpagos. Sim. Então, pode ter muito disso também. Se a experiência do passado com alguma coisa do nosso dia a dia não foi positiva, ao sonhar, você sempre vai associar o que aconteceu no seu dia a dia, nos dias seguintes, com aquele sonho, né? Verdade. Negativar, aconteceu isso. Projeta aquilo, e toda né? vez que você for sonhando, você vai fortalecendo isso na sua crença. Olha só como isso é interessante. Verdade. Nem sempre vai ser negativo. A gente espera que não seja, isso, né? inclusive, né? Vamos trazer agora mitos e verdades? Solta aí a telinha pra gente. Existem sonhos que podem adivinhar, prever o futuro. Mito ou verdade, Ranieri? Mito. Agora eu vou explicar por quê, né? O vaqueiro estava aqui agora e falou a história lá que ele sonhou indo para o sertão, né? Não é que o sonho fez ele ir para o sertão. Eu bem conheço o vaqueiro e sei que ele é do sertão. Ele gosta da experiência de ir sempre visitar o sertão. Então isso há de ser sempre um sonho recorrente, de ir ao sertão, de tudo mais. E ocorreu essa coincidência dele ir. Não é porque ele foi para o sertão, né? Foi viajar para ir assistir o show dos artistas, porque ele sonhou a noite antes. É porque a experiência de vida dele, a rotina dele, pelo menos algumas vezes no ano, ele vai ao sertão. Tem todo aquele resgate afetivo de visitar os parentes, Sim. do descanso, de botar o pé no chão, né? De uma terra que ele muito, muito ama. Então, é um sonho que sempre vai acontecer. E o fato de ser convidado para viajar no dia seguinte, como ele bem colocou, foi uma coincidência. Muito bem. Vamos soltar mais uma telinha. Não foi o sonho que teve a premonição. Aquela premonição, né? Teve até uma pergunta aqui no WhatsApp. São coisas diferentes. Sonho e premonição são coisas diferentes, né, Ranieri? Vamos trazer aí, ó. Mito ou verdade? O estresse faz com que tenhamos sonhos intensos e fortes. Mito ou verdade? Verdade. Verdade absoluta. Quando a gente está num dia mais estressante, a gente termina levando muito dessas coisas, né? Muito desses pensamentos, dessas situações para o nosso sonho também, né? Porque são recortes, né? Da rotina. Aquela sensação também, né? Do estresse. A questão do hormônio do cortisol também, né? Que é o hormônio do estresse relacionado ao estresse. Né? Ele vai estar presente também no seu organismo e, consequentemente, você também vai ter sonhos também bem agitados. Não quer dizer que você vai ter pesadelo. A diferença de um sonho agitado, né,
do pesadelo é que o pesadelo é aquilo que é aquele sonho desejado, né? Aquela coisa que eu não gosto e logo eu associo como um pesadelo. Mas o sonho agitado, ele, consequentemente, para uma pessoa que está numa situação de estresse, ele vai ter também durante o sonho. Ou seja, ele vai ter estresse acordado e dormindo. também. Eu tô tendo essa realidade agora. Lembra que da última vez que você veio, eu falei, não tô lembrando muito dos meus sonhos, não. Pois agora, eu acho que foi porque a gente conversou naquele dia, eu tô lembrando praticamente todo dia. Vamos soltar aí mais uma telinha. Mito ou verdade? Quando a gente acorda e não lembra do que sonhou, é porque não sonhamos. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Porque toda noite a gente sonha. Se a gente dorme, a gente sonha. E a gente sonha desde o primeiro estágio do sono até o sono mais profundo, que é o sono REM, né? Porém, o que faz a gente lembrar do sonho é justamente essa ativação do cérebro que acontece no sonho REM e a gente acorda nesse período e já lembrando também, porque é como se o cérebro tivesse a 120 e a gente já acorda também no ritmo a 120 por hora. Quando a gente acorda em outra época, em outra parte do sono, um sono mais leve, é como se o cérebro da gente não tivesse nenhuma ativação, muito embora exista sonhos também, mas ele não está numa ativação igual ao do sono REM, e logo a gente acorda e a mente não está naquele processo frenético, né, que acontece muito na fase do sonho REM, que é quando gera a maior parte dos sonhos, né? Entendi. Então, por isso que às vezes a gente não lembra e logo diz, eu não sonho, eu não sonho. Aí eu vou dizer uma coisa, assim, uma dica importante. Se você há muito tempo não lembra dos sonhos, isso está relacionado à sua falta de qualidade do sono. Certo. Se você não tem uma qualidade do sono, consequentemente, você não vai ter sonhos que você vai lembrar no dia seguinte, porque você não chegou na fase REM, que é a fase que, com certeza, é a fase mais importante do nosso sono. Que ela faz todo aquele equilíbrio metabólico, né? Ele faz toda aquela transição hormonal que o corpo da gente precisa para a gente acordar no dia seguinte a 10 por hora, né? Pleno para desenvolver todas as nossas atividades. Certinho. Vou precisar encerrar o nosso bate-papo. Tinha tanta pergunta aqui ainda, mais mitos e verdades. Mas o tempo aqui, é rapidinho. Então, Ranieri, obrigada. A gente pode render mais uns 2, né? 3 programas ainda, Manda viu? pergunta lá no Instagram, né? Tá. Qualquer dúvida que você tiver, né? Ranieri Brito, _psicólogo. Isso, tá aí eu na respondo tela. lá que da outra vez, algumas perguntas a gente até trouxe hoje, né? Tiveram muitas perguntas, eu respondi a todas lá. E será um prazer responder também, né? Qualquer dúvida que você tiver sobre os sonhos. Tá bem, Ranieri. Obrigada. Boa quinta-feira, viu? Obrigado, Bruna. Até mais. Até a próxima. Muito bom.